Fala galera, beleza? Estamos em mais um episódio. Quase falei ao vivo. Eu percebi que você deu uma segurada. Quase falei ao vivo. Em mais um episódio do Passando Plantão Podcast, ao lado do meu amigo Ivens Giacomassi. Beleza, E filho? aí, tudo bem e você? Bom também. Muito bom. Boa noite, plantonista. Bora lá passar aquele plantão nesse dia. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia do trabalhador. Dia do trabalhador. É isso aí, Não é galera. hoje. É, confuso. hoje o dia que isso aqui vocês estão assistindo. Dia de você, plantonista. Dia do trabalhador. Dia daquele cara que levanta 5 da manhã pra pegar o plantão 10 para 7. Tá bom pra você? Você que acabou de sair do Parque do Carmo no show do Sorriso Maroto, agora chegou em casa. Nem sei se vai ter, mas geralmente tem, né? Dia do trabalho sempre tem. Os melhores shows, cara. Os melhores. Eu lembro que eu fui criança ver a formação original do Demônios da Garoa num show assim. Porra. Ai, que legal. É, maravilhoso. A formação original. Agora deve ter um terço só da formação original. Mas eu tenho essas lembranças agradáveis do Dia do Trabalhador. Não, sempre tem, né? O show do Dia do Trabalhador, né? Tipo, as centrais sindicais, né? Promovem shows, tal. Prefeitura, às vezes, dá aquele apoio. Legal. Eu não podia estar aqui, cara. Não? Porque o pessoal pergunta, você trabalha ou só dá aula? Então, assim, eu não podia estar aqui. Essa é clássica, Porque eu né? só dou aula, então eu não sou trabalhador, né? Tá vendo? Mas é isso, então... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Passando Plantão Podcast. Hoje com uma convidada Rapaz, especialíssima que eu sou fã. maluco, você não tá ligado. Tanto que eu sou fã dessa Eu mulher. tava nervoso, hein? Você não tá ligado. Eu vim pedindo pra Amanda no meio do caminho, vai lendo um pouco aí sobre ela aí, só pra Quando... ir dando uma relaxada, assim, sabe? Que eu tô tenso. Eu já falei várias vezes isso pra ela. Várias vezes que eu já encontrei, já falei. Porque eu sou fã dela desde a graduação. Porque eu fiz trabalho... algumas coisas, bastante coisa que eu lia na graduação, mas principalmente o meu TCC da pós-graduação, metade das referências bibliográficas é dessa mulher aqui. Aí. Não, e eu cito Cê é louco. muito em sala de aula. Você é doido. Então eu tô... Aquele frio na barriga bom, assim, você tá na frente de alguém que você admira muito, então muito obrigado por estar aqui, professora, é uma honra, mas vamos apresentá-la com as devidas honras. Toca a música solene, por favor. Ó, vou fazer a apresentação oficial da nossa convidada de hoje, que é... Primeiro, eu preciso que ela me passe uma cola, que é como que fala o sobrenome dela. Porque eu tenho esse problema, né? Todo mundo pergunta o meu sobrenome, eu preciso perguntar o seu também. Como que a gente fala o seu É sobrenome? som de Q ou som de CH? Porque na Itália é Que? que é vegato, né? Só que nós não estamos na Itália, aqui não Já- temos já isso, virou- aqui é chi. Já virou X. E para todo mundo aqui é chi e para a maioria é chá. Já nem falo chi, é chá vegato. Já comeram o I. Exatamente. O meu sobrenome tem dessas. Já mudou letra do que era original Então. lá na Itália, já mudou o som, já mudou tudo, né? Não. Então é sempre bom um sobrenome italiano a gente perguntar, né? Sabe o que significa Ivens Giacomassi? Não. Ivens Williams, na verdade. James Williams. João Guilherme. Eu fiquei indignado o dia que ele contou isso pra gente. Porque Como o você tem William, um nome né? assim, Ivens, você pensa assim, né? Proveniente do fogo. Isso. Não, João. João. Uma forma É um inglês aramaica antigo. de falar João. Chique. É um anglo-saxão. Segundo consta as pesquisas Chique. superficiais que fizemos no Google. Ó, nossa convidada de hoje, pra você que tá fingindo que não sabe o que tá escrito aí embaixo, Você né? vai falar chá? Professora Luciana Chiavegato. Isso. Ó, formada em fisioterapia na PUCamp. PUCamp pô, dava umas treta no Interfis, velho. Hã? Você viu a treta que deu na Intermed Não essa vi. semana? Depois a gente fala sobre Camp? isso. Não vi. Não, deu uma treta, acho que com a UFSCar. Ixi, Nossa. Ixi, deu um quebra-pau na Intermed lá, velho. não vi. Mas depois nem fala sabia, sobre nem sabia isso. que tava tendo. Ó, a Lu fez especialização, mestrado e doutorado na Unifesp, ou seja, toda a sua pós-graduação lá na Unifesp. Já trabalhou no Hospital Santa Helena, no Hospital HCor, já trabalhou no Einstein por 7 anos, na Unisa por 10 anos. E atualmente, ó, pega essa, só a lista do atualmente já dá mais que o dobro do meu currículo aqui já, ó. Unicid, 25 anos que ela trabalha lá. Uau. Docente do programa de pós-graduação. Na Unifesp, faz 31 anos que ela trabalha lá, Gutinho. Quantos anos você tem, Bia?
Tá vendo? A Amanda fez 29. Aí, ó. Esse final de semana, velho. Esse povo é tudo novinho. Tá vendo? A gente que é velhinho, né? Ela, lá na Unifesp, faz parte da disciplina de pneumologia, coordenadora da residência multiprofissional de pneumologia, tutora do programa de transplante, é também vice-coordenadora da comissão de residência multiprofissional, vice-coordenadora do serviço de fisioterapia. Além disso, ainda faz parte do departamento de fisioterapia da SPPT, que é a Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, né, para quem não sabe, inclusive já me convidou lá para dar aula, né, ela e a Adri. E também faz parte do Conselho Fiscal da Sobrafir. Tá bom pra você? E ainda sobrou tempo pra vir aqui conversar com a gente. Melhor. Rapaz. Melhor hora é essa. Rapaz. Como que faz pra conciliar tudo isso aqui? Difícil. E tá ficando cada vez mais difícil, porque a gente vai ficando mais velho e parece que vai perdendo a habilidade de dar conta das coisas. Ou a percepção que eu tinha antes, que eu falava assim, não, eu dou conta. Não, eu vou dar conta. E eu tô nessa... Sabe quando eu falo, não tô mais dando conta. Então, já tá caindo cabelo, entendeu? Ah, eu tá... sei como é esse problema, Cai Malu. cabelo, ganha peso. Faz tempo que estresse. você faz tudo E, isso, ó, Vinícius? Não, pera aí, calma, cara, foi uma indireta. Calma aí, porque ela falou assim, cai cabelo, Ganha peso. ganha peso. Então, essa é pra mim mesmo. Difícil, gente. Não, mas são muitas atribuições, né? Muitas, muitas. E a gente sabe que faz parte, é um pré-requisito da professora que a gente conhece de entregar tudo com qualidade, tudo com excelência. Então, eu imagino que fazer parte da Escola Paulista de Medicina como orientadora, acho que também participa junto com a Gisele ali no serviço, né? Eu e ela. É. Então, assim, aí tem SPPT, Não, e são muitas Conselho Fiscal da atividades... Sobrafir. Pô, é muita coisa. Não, e são muitas atividades diferentes. Né? Exatamente. Porque não é a mesma coisa no mesmo lugar que você só vai acumulando função, né? Exatamente. Então, assim, tem função de docência, aí tem a função do serviço da parte assistencial, gerencial ali, aí tem a coisa da Sobrafir, tem a da SPPT. Então, é muita coisa diferente que deve envolver reuniões diferentes para resolver todas as coisas, né? Que ocupam um tempão, né? Esse tipo então, de eu coisa. acho que essa é a pior coisa, assim. Se eu fosse começar de novo, eu acho que eu teria fincado o pé em menos coisas, digamos assim, entendeu? Porque você pulveriza, porque houve um tempo, já que vocês falaram quanto tempo eu já estou aí na área, né? 33 anos de formada, onde tinha menos fisioterapeutas. A nossa área de físio-respiratória hospitalar era muito humilde, vamos dizer assim, né? Então, a gente, nesse momento, nesse tempo, fazia o que dava para fazer. Né? Se você for pensar até mesmo em relação à evidência, né? A Marinês esteve aqui, ela foi do tempo do Azeredo também, Sim. que a evidência soi Joe, né? A gente não tinha, era o que dava certo, fazia com o paciente e dava certo. E aí você testava uma coisa aqui, você põe um pé lá, e ajudava e fazia muita coisa voluntária, porque não pensa em vocês que a gente ganhava para tudo isso, como hoje existe uma relação mais de trabalho, uma coisa assim, mais formal. Naquele tempo, não. Ah, você quer vir aqui às tardes? A gente ia. Sem ganhar E depois, nada. se desse alguma coisa, deu. Nós começamos no Hospital do Rim, que eu esqueci até de pôr aí. Eu e a Leni, lá do Einstein, porque, assim, ligou para nós o Dr. Pavão, que é um nefro, que trabalhava com a gente tanto na escola quanto nos plantões do Einstein. Gostava da gente enquanto físio, enquanto professora também. Ah, vocês não querem montar lá o serviço para ver o que rola? Tinha nada no Hospital do Rim, né, na ocasião. Para ver o que rola. Não tinha nem UTI. Era RPA. E aí, a gente ficava um pouco lá, um pouco na escola, um pouco lá, um pouco na escola. E à noite, plantonista, nefros, amigos nossos, ligava 2 da manhã, tipo, tô diante do ventilador. Porque não tinha. Né? E Imagina, a gente... tô diante do Bird Mark 7 aqui, o que eu faço? Mais ou menos isso. Não E tem eu nenhuma lembro telinha que pra o ajudar. cara que era dos negócios lá do Hospital do Rim falou, olha, eu lembro direitinho, vai ser R$1.000, tá bom? A gente pensou 1.000 para cada uma, né?
Isso depois de uns meses. Aí quando chegou o dinheiro, chegou 1.000. Só pra... Era 500 para cada uma. Era assim, gente, era irrisório. Era irrisório. E a gente montou o negócio direitinho. Fizemos... eu não sei como que... Acho que é uma parceria com aquele CIE, que é tipo convênio empresa-escola. E muitas pessoas muito bacanas passaram lá com a gente, que ficavam no contraperíodo lá. Então, eles ajudavam a gente a atender os doentes e também a gente fazia os TCCs com eles, os trabalhos, muita coisa bacana. E eu lembro também, vocês imaginem, né, de ter ouvido críticas naquela ocasião do próprio Crefito, dizendo que, eu sei que tem isso por aí, mas que tinham falado que a gente estava usando de estudantes para mão de obra, né? Quando começou essa coisa toda. E no fim, eu posso garantir para vocês, posso chamar todos que passaram lá com a gente. Estão todos super bem empregados. Pessoal que passou direto aí nas especializações depois que saíram da graduação. Gente que é amigo nosso até hoje. Uma construção mútua, né? Não tinha esse negócio de... tô trabalhando para mão de obra barata ou mão de obra escrava. Não tinha. Era uma troca, gente. Era uma troca. Eu fiz muito tempo de estágio voluntário no meu último ano da faculdade, 3 meses eu fiquei, e depois no primeiro ano de formado, que eu fazia pós todo dia à tarde, de manhã eu ficava todo dia de voluntário lá na UTI também, lá na Santa Casa, lá em Prudente. E era exatamente isso. Era bom para mim, que eu tava aprendendo, porque eu ainda queria passar na pós aqui no HC, no aprimoramento. Eu estava juntando horas, porque contava no currículo as horas que você tinha de estágio, de experiência, isso contava. E então era uma coisa, realmente uma troca. E eu ficava lá ajudando e aprendendo. Então realmente tem muito essa troca, né? Quando tudo tá muito claro e é bom para as duas partes, acho que, né? Lógico. Tá tudo tranquilo. Eu fiz um ano disso também, um ano de observação, acompanhando e contribuindo com as limitações que eu tinha por ser um estudante ainda, né? As limitações legais, você não pode tocar aqui, você não pode fazer aquilo. Mas assim, ali, ativo, junto com a colega, e foi muito importante. Eu não recebia nada. Eu pagava, colocava dinheiro, colocava gasolina no meu bolso de um outro emprego que eu tinha no meio período restante. À noite ia pra faculdade, mas aquilo fez muita diferença. Mas eu acho que é o que a professora já começou a falar. Mudou muito. Muito. Né? Se de 13 anos pra cá já mudou, onde nós ainda tínhamos esse hábito de entender a importância de estar ali, mesmo sem receber, mas que isso fazia parte da nossa construção profissional. Hoje, o caráter mercadológico da profissão tá dificultando muito que algumas pessoas entendam que elas ainda têm que aprender, que elas ainda têm que começar ali. O pessoal já quer chegar trabalhando nos melhores hospitais, ganhando os melhores salários. Exatamente. Né? Ninguém quer doar o seu tempo, o seu conhecimento. Nada. É uma relação ali do eu dou, mas eu recebo. Ficou muito estranho tudo isso, sabe? A gente pisa em ovos até no tratamento entre pessoas. Hoje, qualquer coisa, você tem que tomar cuidado com o que você fala, com a gíria que você usa, com a brincadeira que você faz, tudo. Estamos todos muito pasteurizados, eu acho. Então, perdemos um pouco a leveza e a espontaneidade, né? Apesar daquele ano não ter recebido nada financeiramente, foi um dos anos onde eu mais recebi. E eu digo assim, conhecimento, aprendizado. Eu teria gastado uma nota para aprender tudo que eu aprendi naquele período. Não que eu tô falando assim, não que não seja certo você trabalhar, receber por isso, mas é necessário entender, tem que ser proporcional à sua fase profissional. Acho que é exatamente isso. Acho que depende muito da fase, né? Que nem a Lu falou assim, de doar o tempo, por exemplo, que era tudo que eu tinha naquela época. A única coisa que eu tinha era tempo, e tudo que eu queria era aprender. Então, beleza, eu tô aqui disponível para vir aqui todo dia, de manhã, e aprender com vocês. Então foi isso que eu fiz. Eu dei lá meu tempo, minha disponibilidade para poder aprender o máximo possível. E, cara, eu tenho certeza que isso fez total diferença. Eu entendo o quanto isso fez diferença, até depois, quando eu cheguei na pós, de poder absorver melhor as coisas, poder discutir, poder puxar do supervisor mais coisas, porque o básico ali eu já tinha. Então,
era uma etapinha que eu já pulei. Então, quando eu entrei lá na pós, pegar do supervisor uma coisa já a mais, facilitava muito. Vamos fazer uma comparação de 15 anos atrás. A gente pagava, alguns cursos eram pagos para você fazer uma especialização com período integral. Então você ficava 1 ano lá trabalhando o dia inteiro, pagando para estar lá, porque você sabia que você estava aprendendo. E ainda tinha prova ainda. Era processo seletivo concorrido. Hoje em dia isso é talvez impensável para uma parcela da população, né? Exato, com certeza. E eu tenho certeza que vocês, eu e muita gente que fez esses estágios voluntários, ninguém se arrepende do que isso trouxe. Ninguém se arrepende. A gente vê o quê nas especializações e agora nas residências? O aluno chega, o residente chega lá, acabou de se formar e foi. Não tem nenhuma experiência, vivências. E a gente sabe como o estágio na universidade é limitado. Sim. Em tempo, em locais. Não é fácil, né? Então, você ter tido uma experiência anterior é de uma riqueza absurda. E não é qualquer lugar que dá estágio. Tem Verdade. isso também. Então, difícil, né? Tá cada dia cada dia mais diferente do que já foi. Essa troca da pessoa que no meio da graduação já começou a se apaixonar pela área e já começou a mergulhar. Hoje as pessoas, eu tenho sentido, pode ser que um outro caso ainda seja real, mas eu estou sentindo que as pessoas estão mais se preparando para o processo seletivo de residência do que para a especialidade em si. Então, hoje eu estudo para passar na prova da residência. Então, hoje eu faço curso para residência. Hoje eu quero passar na prova e lá na residência eu aprendo tudo. Não, antes a gente fazia cursos para saber trabalhar, para aprender. Eu lembro no 3º ano da faculdade, eu fui fazer o curso de ventilação mecânica do Herbst, do Marcos Vinícius Herbst, e era um curso para profissionais. Eu ainda era graduando, era um curso voltado à aplicação clínica. E, cara, aquilo para mim, na época foi um X gigantesco, tudo que ele falou, foi muito difícil compreender tudo, mas já fez diferença na hora que eu fui pro estágio da graduação, algumas coisas começaram a fazer sentido. A gente se preparava mais pro mercado, a gente se preparava mais para com certeza, pra assistência. Foi igualzinho o meu primeiro curso de ventilação mecânica, foi no 3º ano, foi com o Marcelo Veloso. E aí o Marcelo mostrava os gráficos assim, ó, pressão, volume, fluxo, Nossa. Mano, faço ideia, velho, do que você tá vendo aí, cara. Muito engraçado, né? Porque, tipo, hoje é muito óbvio, você bate o olho na tela, você sabe tudo do paciente ali olhando, porque a vivência te traz isso. E é isso, é uma soma, né? Quanto mais eu ia em cursos e em eventos, mais eu ia entendendo pouco a pouco. E começar isso lá no 3º ano, pô, eu já tomei essa pauladinha ali logo de cara no 3º ano. E aí você já vai um pouquinho atrás. E aí isso é importante, essa soma, né? Mas eu quero pegar um gancho disso, porque a gente tá falando de uma história que já tinha sido construída. Então tinha o Veloso, tinha o Herbst, que já tinha uma construção para formar a gente. A professora Luciana, ela chegou no momento onde Não ainda tinha. estava acontecendo essa construção, né? A pós-graduação na Unifesp foi nos anos 90, se eu não me engano. Foi, eu vim para cá em 91. Então, Quando eu me formei, eu sempre soube que eu queria trabalhar em hospital. Sempre soube. Porque, não escondo isso, para mim não é vergonha nenhuma, eu quis um dia fazer medicina. Só que naquela ocasião, tinham poucos cursos, era dificílimo passar. Minha segunda opção sempre foi físio. Sempre foi físio. E eu passei, na época eu lembro que eu passei na físio na PUC e passei em medicina em Taubaté. E não era duplicado nem nada as estradas, eu sou de Botucatu. Era longe pra caramba, né? Falei assim, nossa. sim. E aí eu falei, bom, será que Taubaté, Campinas, né? Acho que eu vou ficar aqui em Campinas mesmo, eu faço físio. O Dom Pedro não era Dom Pedro que é hoje, né? Não, Aquela estrada era. exatamente. Nem perto, né? Então, e aí, com isso, eu sempre achei que eu falasse, não, eu queria trabalhar em hospital. E fui nas férias, em todas as minhas férias da PUC, eu fazia algum estágio, para ver se eu gostava de alguma coisa da área, né? E quando foi no 3º e no 4º ano, que naquela época nem era semestre, né? Eram anos, aí eu fui para a Unesp lá em Botucatu, né, que tem o Hospital das Clínicas super bom, e pedi estágio. Eu era graduanda e comecei fazendo as minhas férias inteirinhas, eu ficava de manhã das 8 às 5 lá. E
quando foi, depois de um tempo, eu já estava meio que dividindo o paciente com elas, sendo na graduação. Né? Agora, voltando àquele assunto. E aí, elas estavam erradas? Estavam abusando de mim? Ao contrário, sou muito agradecida. Sou muito agradecida. Né? Então, quando veio a hora da especialização, meu sonho era fazer INCOR. Porque eu tinha a Marinês Feltrin, para mim, como a deusa da fisioterapia respiratória. E o INCOR, eu falava, gente, eu vinha em todos os cursos dela, que ela fazia as jornadas, chamavam jornada, não sei o quê. Eu achava o máximo. E eu não passei no INCOR. Fiquei triste pra caramba que eu não passei no INCOR. E aí tinha uma outra amiga que falava, não, olha, na Paulista tem lá um pneumo que ele ama fisioterapia. Ele dá muita oportunidade para fisioterapeutas. Ele acredita, ele isso, ele aquilo, ele sabe tudo de músculo respiratório. Jardim. Doutor Jardim. E aí eu falei, então, vou prestar lá. E passei. Né? Então eu sou da 3ª turma. Ele montou isso aqui, né? A primeira turma foram 4 pessoas. A segunda turma foram 6. E a minha turma foram 8 pessoas. E não tinha, a Leni já estava como supervisora. Ela, a Ada Gastaldi, a Solange, que era de Minas e voltou para Minas. E era isso. A Marinês, na época, deixou... mesmo que eu fosse fazer o INCOR naquele ano, eu não ia pegar quase ela. Por quê? Ela tinha tirado não sei se era uma licença, um afastamento, o quê, para fazer... Não sei se era um mestrado ou doutorado agora. O mestrado ela contou pra gente na Unifesp. Época. Na Unifesp. E ela usava, entre aspas, né? A gente ajudava ela nessas coletas, porque era com Respitrace, servia de modelo. Então, eu estive com ela há muito tempo. Então deu certinho. O que você queria deu certinho. Morria de medo dela, de vergonha. A gente também morria de medo dela. Né? Eu também morria de vergonha de você, não tem problema. E naquela época, imagina, não tinha o que hoje, por exemplo, nós fisioterapeutas sendo preceptor ou supervisor de fisioterapeutas. Não, porque não tinha. Então, todas as nossas aulas eram com o Dr. Jardim. Toda a nossa sentada de mesa para explicar como é que funcionava a curva, o músculo, pressões, com ele. Mas que professor. Que hein? professor, exatamente. O Jardim. E naquela época, não tinha bolsa. Então eu vim para meu pai falou assim, mas você já se formou. Você vai para São Paulo, que era custo de vida caro. Sem ganhar um tostão. Sem ganhar um tostão. E detalhe, você vê a relação também da hierarquia. Condição, não pode trabalhar. Tinha que ser dedicação exclusiva. Porque a gente tinha plantão e ninguém nunca reclamou do abuso. Jamais. Um plantão à noite, noturno, de dia de semana e no final de semana. Sim. E para você rodear as 8 pessoas, veja lá quantos plantões a gente dava. Um monte. É 1 por semana, basicamente. Não, isso que a gente nem perguntou quantos setores. Né? A gente não sabe nem a distribuição. E naquela ocasião não tinha serviço de fisioterapia no Hospital São Paulo. Quem atendia a fisioterapia no Hospital São Paulo éramos nós especializandos. E tinha a turma que falava do jardim, que o pessoal brincava das jardinetes. Melhor e tinha nome. o povo da ortopedia, Sim. que era a Gisele e outras pessoas da ortopedia. Acabou. Não tinha ninguém. A gente que atendia, a gente que montava. E por um tempo, muito tempo, foi assim. Nessa época, então, não tinha fisioterapeuta do hospital, ainda não tinha. Não. Caramba, olha que... Não tinha. E a gente é que prestava esse serviço. Sem ganhar nada. Lembrando que não tinha RDC7. Né? O E número outra, de atendimentos era altíssimo. hoje você não pode pedir para um residente pôr na escala tipo à noite. Não pode. Nossa, eu amava dar plantão noturno na especialização. Sozinho. Então, Supervisor, se precisar, você me liga. E eu não queria ligar, eu queria resolver. quando a gente estava na especialização, que a Leni e a Ada, por exemplo, elas trabalhavam no Einstein. Então, naquela ocasião, para quem quisesse fazer pós-graduação lá na Unifesp, tinha, que nem a Unifesp era, quando eu vim para cá era a Escola Paulista de Medicina. A Unifesp Sim. só foi ser Unifesp
em 94, 95, que virou universidade. Era uma condição da pneumo, você vê, e ninguém discute, que eu tava falando da hierarquia. Você quer fazer pós-graduação? Quero. Ah, você tem que doar. No primeiro ano você tem que ficar aqui o dia inteiro, no segundo você pode ficar meio período. Pra ganhar o quê? Não, nada. A regra é essa. E eram 2 anos. A Leni, no meu ano, tava fazendo mestrado. Ficava das 8 às 5, fazia noitinha no Einstein, das 6 à meia-noite, ou das 5 às 11, uma coisa assim. A Ada já estava no segundo ano, portanto ficava meio período. E a gente ficava o resto. E ficava à noite. E ficava de final de semana, era 24 horas. Sim. E aí, quando a gente terminou, quando chegou em novembro, eu tive meu pai super rígido sempre, né? Super rígido, desde tanto pessoal quanto profissionalmente. E eu, primeira filha, topetuda, como ele fala. Briguenta. E a gente teve um desentendimento, ele falou, então não vou dar mais um tostão pra você. Já era novembro. Já tava o ano da especialização. Do primeiro ou do segundo ano? Só era um. Ah, só um. Só era um naquela época. E eu virei pra Ada e pra Leni, pro Dr. Jardim, e falei, gente, se eu for continuar em São Paulo, eu tenho que arranjar um emprego. E eu fui até despejada, porque ele não quis assinar o aluguel, o contrato lá. E a Leni me ajudou. E a gente fez mudança de saquinho de pão de açúcar. Supermercado. E elas me autorizaram por assim, abriram uma exceção. E eu fui, então, trabalhar no HCOR. Junto com a especialização. E ninguém sabia, ninguém queria saber se eu estava em 2 lugares. Eu saía de um plantão, entrava no outro, chegava final de semana, às vezes eu estava 24 com 12, e foi. E tem que entregar, e tem que entregar bem, ninguém Quem tava... tá nem aí, né? Nessa época já era a Marisa lá no HCOR? Sempre foi a Marisa. né? E aí, nessa ocasião, foi uma troca de pessoas, que ela mandou todo mundo embora, que eu não lembro porquê, né? Um monte de acesso. E ela precisava de gente. Calhou naquela ocasião que eu estava precisando do emprego. E fui. E aí, quando eu terminei a especialização, os chefes de disciplinas, então, porque na Unifesp existe o departamento de medicina. Aí você tem disciplina de cardio, de pneumo, né? Eles viam o nosso trabalho e o hospital inteiro, a gente era só em 8, chamava a gente para as interconsultas. A gente só fixava mesmo em poucas unidades, porque nós éramos em 8. Sim. E daquelas disciplinas que chamaram, a gastrocirurgia, a cardio, cirurgia cardíaca e a cirurgia torácica foram bater na porta dele querendo uma físio. Vamos pôr uma físio lá, vamos pôr uma físio lá. E ele chamou 3 de nós. A cirurgião ama físio, né? Cirurgião desde sempre. Sempre, né? Ele chamou, o Dr. Jardim chamou 3 de nós, da nossa turma. Na ocasião, eu. A Lia, a Eliane, ela é uma fisioterapeuta, trabalha no HCOR até hoje, no Oswaldo Cruz até hoje. Lia. Sabe quem é? Sei, trabalhei lá. É? Li um doce. É, aquele jeitinho, é. Maravilhosa. E a Titi, que era a Cristine, ela é gaúcha, trabalhava na BP, agora não sei o que fim deu a Titi, faz tempo que eu não sei dela, para ficar nessas unidades. E para mim, ele ofereceu a gastrocirurgia. Foi por isso que eu comecei tudo com pré e pós-operatório. Sim. Aí que começou. Né? Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E eu aceitei. Para ganhar quanto? Não, para mim era um prazer. Falei, gente, vou ficar Estou te dando uma oportunidade. de supervisora, né? E sim, então nós 3 ficamos. Então aumentou mais 3 vagas para pôr nesses setores. Né? E aí, no final da especialização, então, a gente estava mandando currículos e tal. Nós fizemos uma prova no Einstein. Da nossa turma, só eu passei. E o salário era um pouco maior do que o HCOR na época. E não ia trabalhar à noite. Falei, então eu vou para o Einstein. Fora que o Einstein tinha aquela coisa, né? Elas eram do Einstein, sim, a Leni e tudo. E o Einstein era o Einstein, né? Naquela ocasião não tinha nem convênio, gente. Então vocês imaginam, era só a nata. Caramba. Tinha 2 equipes de físio na época. A motora. Olha, sim, pra você ver. E a RESP. Depois que juntou tudo. E lá eu fui. E daí fiquei na especialização e no Einstein.
Pô, Melhor dia, o Dia do Trabalhador. Estamos recebendo aqui. Estamos recebendo a primeira fisioterapeuta a ter duplo vínculo na Unifesp. Tá vendo? O primeiro. Duplo, triplo. Melhor dia impossível. O dia do Pode trabalhador. falar triplo, porque Triplo. antes de eu sair, nos últimos plantões do HCOR, não deixei a Marisa na mão. Então eu tava à noite lá, de manhã na especialização, à tarde no Einstein. Então, Rodava, assim, né? Era só o tempo de Primeiro de chegar de um maio. pro outro. Primeiro de maio. Esse episódio tinha que estar hoje. Hoje. Aí, ó. E não foi combinado, hein? Pior que não. A gente nem sabia dessa parte aí. Pô, você vê, pelo menos eu tenho uma coisa em comum com a Lu. Já trabalhei 1 ano na HCOR também. Aí. É muito legal, eu gostei muito da experiência. Foi Eu logo tenho uma também, eu já trabalhei com a Lia. Aí. É, isso. E o meu foi logo que eu saí da pós também. Eu saí da pós, aí o Dr. Carlos me indicou lá pra Marisa, aí eu fiquei 1 ano lá. Até passar no concurso do servidor, fiquei 6 meses no 2, aí larguei o HCOR pra ficar só no servidor. Foi bem legal. Eu já fiz triplo vínculo. É pancada, hein? Não, é difícil. É treta, viu? É difícil. Eu não sei quantas horas a Lu fazia por semana nessa época. Eu fiz um triplo de 90 horas, eram 3 cargas de 30. Porra. 90 horas. O máximo plantão que eu Nossa. dei foi 60. Eu pensei que ia morrer. Ah, não, digo 90 horas semanais. Não. Né? Eu dei 60 horas de plantão assim, ininterruptas. Nossa. Eu pensei que eu ia morrer. Gente, porque sono dói, né? Vamos Não, combinar? é Eu nunca, nunca tive Eu tive um taxupra. aquela sensação, ou nunca pude entender direito essa coisa. Sono dói, dói, dá vontade de se chorar. Nossa. Vai lá Quando no você quer banheiro brigar às com o 4 da olho, assim, manhã ó. e fala assim, ai, meu Deus do Dá céu. vontade de chorar. De chorar Dá. mesmo. Queria só um cochilinho agora. Não, e eu E sou eu- esquisito. Quando eu fico muito sono, eu começo a sentir o chão tremer. Olha lá. E aí eu começo a entrar numa paranoia que vai começar a ter uns terremotos. eu tenho essas Ele esquisitices. começa a alucinar já. Dá 48, 50, 52 horas de plantão, eu começo a sentir o chão tremer. Eu falo, gente, vocês estão sentindo o chão tremer? O pessoal, você precisa dormir. Eu falei, eu É a preciso, perninha cara. querendo dobrar. Não, fácil. Ô Lu, você falou que sempre quis trabalhar em hospital, né? Fazer medicina e tal. Mas de onde que veio isso, assim? De onde que você tinha essa vontade? Tipo, alguém na sua família era da área? Você via Então, alguma você coisa? sabe que ninguém da minha família é, até hoje. Nem primos, nada. Ao contrário, a gente, mesmo sem ser fazendeiro, infelizmente, meu pai é agrônomo, mas e fez carreira acadêmica também. Nós fomos para Botucatu por causa da faculdade de agronomia. Legal. Ah, Né? Ele fez Exalc em Piracicaba. Minha mãe era de Piracicaba, aí começou, né? Conheceu a namorada em Piracicaba. arrastou. E aí a gente morar em Botucatu foi circunstancial, devido a ele ter ido para a Unesp, né? E o irmão dele também é agrônomo, enfim. Não tenho ninguém da área da saúde, ninguém, mas eu sempre gostei. Sempre gostei de cuidar, de atender, de ver aquela dinâmica do hospital. E tinha que ser hospital, nunca gostei de clínica. Mas de onde veio? Você teve alguma experiência? Vivenciou isso na família, com amigos? Era uma vontade espontânea. Não, era espontâneo. Assistiu o IAR. Não Lembra? tinha, né? Lembra o IAR? Yar. Você tá esquecendo da época, né? Que só tinha Primeira Globo, série, né? Manchete, Tupi. Era plantão médico, né? Era o Plantão Médico na Globo. A primeira série de hospital que passou na TV que eu lembro era o IAR, né? E nessa época já tinha lá já tinha medicina lá em Botucatu, na Unesp? Já Lá é tinha. bem antigo. Já tinha. Caramba. Eu achava demais. Eu achava que você conseguir atender pacientes, cuidar de pacientes, eu achava isso maravilhoso. Maravilhoso. Se você trazer um bem-estar. E no fim, né, eu acho que a físio é mais ainda, né? Porque você está mais próximo ainda. Porque o médico, óbvio, muito importante, né? Toda equipe é. Mas o rally rola é da físio, eu acho. Ou da equipe multi, eu Sim, acho, sim. né? Porque tá mais ali com o paciente. E depende também da especialidade, né? Quando eu fui escolher, assim, físio, tal, não sei o quê, uma coisa que eu só conhecia médico de consultório. E uma coisa que me incomodava é assim, pô, o cara chega até mim com um problema, eu receito, por exemplo, um medicamento pra ele e eu não sei o que aconteceu. A físio que me atraía muito mais era
acompanhar a evolução do paciente, principalmente dentro do hospital, que dependendo do que você fizer, você vê a mudança na hora, né? Ou ao longo dos dias ali você vê. Então isso me atraía muito mais, porque eu não conhecia, por exemplo, um médico intensivista. A gente não tem, quando a gente vai escolher Você é de São Paulo? Eu sou nasci em Santo André, nasci em Santo André e morei em Mogi. Desde 10 anos. Olha para você ver que isso tem a ver também com você me falou um negócio interessante agora. Em Botucatu, primeiro que naquela ocasião não tinha convênio. Os convênios médicos vieram depois. Sim. Né? Meu pai sendo professor, quem eram os nossos médicos? O povo da faculdade. Os colegas dele, porque ele era da agronomia, só que não importava que o Botucatu é muito isso, assim, foi muito formado pela Unesp. Eu vejo o peso que tem a universidade para a cidade. Tanto que os meus colegas de escola eram todos filhos de gente da Unesp, não necessariamente de Botucatu. Uhum. E aí, se precisasse de fazer não sei o quê, passasse com o pediatra. Então, ao contrário de você que ia no consultório, a gente ia no hospital. No hospital. Então, essa semana passada, até tô ruim de veia, fui fazer endoscopia, né? E a pessoa falou assim, você já fez esse exame? E a primeira endoscopia que eu fiz foi lá em Botucatu, né? E assim como você pode imaginar no público, mas não, anestesia pra quê? Eu lembro tudo, aquele negócio na boca, de lado. O Renato deu uma revirada agora. Então, e era assim, a minha mãe, as cirurgias que ela fez, tudo lá. Então, acho que esse ambiente... Gostar ainda, querer, né? Olha como que é, fiz sem anestesia. Quero fazer isso aí. Cara, e sabia que mesmo ela lembrando de uma coisa negativa, assim, a experiência no geral é positiva, porque, né, levou ela a escolher a área da saúde, né, querer ali medicina, fisioterapia e tal. É interessante essa coisa da vivência, né? Mas a opção dela tá pautada em uma palavra que ela falou algumas vezes: cuidar. Não, eu gostava de cuidar das pessoas, eu tinha essa vontade de cuidar das pessoas. A professora citou algumas vezes a palavra cuidar. Então, foi uma experiência ruim, né? Pô, senti o desconforto da endoscopia, mas entendia todo o contexto de estar cuidando da população, quanto isso era importante. Então, legal. Eram experiências, né? Experiências meio cruentas, mas... mas eu gosto. Na época que você foi para a faculdade, lá para Campinas, você morou onde lá? Você morou sozinha? Você morou em República? Você morou na faculdade? No gancho, no link do meu pai rígido, eu achava assim, ao contrário de hoje, que a faculdade para as crianças é quase uma continuação do colégio, né? Porque você passa e continua bem bom em casa, ainda mais a gente que está tudo aqui em São Paulo. Para que você vai sair de São Paulo, sendo que aqui tem tudo e mais? Uma faculdade em cada beira de esquina, ficou um absurdo, então é fácil de passar. Eu achava aquilo, para nós, a passagem do colégio para a faculdade foi sempre muito marcado, né? Era um sonho. Aí a gente pensava já aquela coisa, nossa, vamos sair de casa, porque quando você mora no interior, você tem que sair de casa. Ou eu ia fazer o Unesp, se eu passasse, lógico. Ou senão você tinha que sair. Não tinha outra coisa, não tinha nada perto. Bauru não era ainda... tinha as faculdades, mas poucas, né? Que é o nosso primo rico, né? E aí eu ficava vislumbrando aquela coisa, achava o máximo as repúblicas que a gente via, às vezes, em filme, em histórias. Que república? Meu pai falou, vai não. Vai ficar num pensionato. E mais que isso, de freiras. Opa! Olha lá, olha quem morou no pensionato de freira. Gente, você morou aqui em São Paulo? De freira? De freira, mas olha, gente, foram 2 anos, por aí 2 anos e meio lá. Divertidíssimo. A gente deixou aquelas freiras quase loucas. Era muito bom. Vala que tremia. Muito bom. Olha, a menina que dividiu o quarto comigo, uma vez ela colocou um sonrisal na boca, se jogou no chão para pedir um ataque epilético. As freiras, olha, a gente aprontava muito com elas. Chama o padre para exorcizar. Foi quase. Nós já juntamos cadeira na sala de estudos com barbante para lançar as cadeiras.
sozinhas, assim, a gente ficou escondido. Não, eu ia perguntar se não tinha medo, porque eu tenho todo esse ambiente meio religioso, espiritual. E é um mausoléu, né? Um mausoléu, aquelas Eu coisas. tenho medo de aparecer uma freira 3 horas da manhã no fundo do corredor. Eu falei isso no episódio da Bia. Só que pelo jeito elas que tinham medo de vocês, né? Elas imaginam, será que vai aparecer alguma menina aqui? Não, Qual que era o nome dessa colega sua que colocou o sorriso na boca? A Patrícia. A T.O. freira. Eu tenho medo da Patrícia aparecer 4 horas da manhã no corredor. Era o contrário. Eu lá, já quase caí, porque às vezes a gente ficava estudando até mais tarde e tinha uma feira sonâmbula. E a gente se encontrou. É isso, Mano, é isso que eu tenho medo. De andar no corredor de madrugada e encontrar o Batman. Entendeu? Também uma vez para estudar anatomia, a gente é amiga do tio do laboratório, ele emprestou um esqueleto. Que nem podia, né? Andar com o esqueleto pra cima e pra baixo. Eu já tô imaginando. E nós levamos o esqueleto e juntamos as camas, eu e a Patrícia, e Coca-Cola e café, e ficava lá nos ossos. E aí, no fim, de manhãzinha, a gente morava no centro de Campinas. E a físio era no campus 2 da PUC, que era longe pra Dedéu. Lá na John Boy, né? Dunlop. É. Pegava o Jardim Ipauçurama, um ônibus que quase virava de tão cheio que ia, que você não precisava nem segurar. Às 6:30 da manhã, a gente entrava às 7. E tinha aula o dia inteiro, era integral. E é longe do centro ali. Longe. Viu? Longe. Longe. E aí nós deixamos a cama junto, né? E quando a gente chegou, nós tivemos que ter uma conversa com elas. Porque elas queriam saber se estavam passando maus pensamentos na nossa cabeça. Né? Eita, Eita. Elas tinham achado as camas juntas, eu esqueleto. Não. Uma coisa interessante do esqueleto, gente. Eu entrei na faculdade, a primeira aula de anatomia, eu já estava na faculdade. Era o quê? Chamava-se acidentes ósseos. Eu achava. Podem rir de mim, o que vocês quiserem. Eu achava que a gente ia falar sobre batida de carro, trauma. Aí que eu fui ver que acidente ósseo eram as deformidades do osso, né? Mas que aula de acidente é essa que não tem nenhum osso quebrado? O professor só botou o osso inteiro na bancada. Que acidente foi Olha, eu esse? nunca vou esquecer disso. A gente é besta. É melhor percepção impossível. Que lugar ali do centro? Benjamin Constant, na frente do Papai Salim, que era uma lanchonete de coisa árabe. Eu acho que eu sei. A Benjamin Constant, se você fosse, a gente ia a pé. Reto, até você chegava no Mercadão, que era de onde saía o ônibus Jardim Ipauçurama. Sim. E você andava tudo aquilo. Andava, sem reclamar, né? Eu teria mais medo ainda se fosse, assim, um pensionato de freiras do lado da casa de saúde. Porque a casa de saúde também é outro mal lugar, assombrado demais. A casa de saúde é mal assombrada demais. É assim, ó, só de lembrar me dá um arrepio ruim. Não, isso Nossa, você eu fala... dei plantão lá já. Só de lembrar, cada experiência que eu tive ali dá uns negócios ruins, cara. Não, e você fala pensionato de freira, o que eu imagino? Uma casa grande, um sobrado, que tem uns corredores infinitos, assim, Eu falo meio escuro. Harry Potter. Tipo, é só isso que vem na minha cabeça. E naquela assim. época, a gente não tinha celular, né? Era Sim. aqueles telefones, gente. Aquele telefonão preto, embaixo da escada. Né, telefone. Nós éramos em 25 meninas. Esse domingo, a fila. E aí, tinha um quadro de furinho que você ia pegar. Você colocava, você tinha que colocar onde você estava. E nós não tínhamos nome naquele quadro, né? Tava só entre parênteses nosso nome. Era o São José, São João, São Bento, São José lá. Eu era São José, que era dia 19, número 19. E aí, onde está São José? Na faculdade, no cinema, viajando, dormindo. Então, você punha o seu negocinho, porque a hora que tocasse, elas iam já ver, né? Um Excel, né? Uma planilha de Excel. E o meu pai, além de me pôr no pensionato, ele não autorizou que eu dormisse em casa de amiga. Olha, o que a gente fazia. Para as filhas, falar assim, tô com muita dor de cabeça, irmã. Se alguém tocar o telefone, não me chama, não vou atender ninguém.
Aí elas perceberam, falaram assim, vamos fazer um acordo. Então, olha o que a gente fazia com aquelas freiras. Então, uma vez por mês, ou 2 vezes por mês no máximo, elas faziam a gente prometer que nós todas que quiséssemos sair, que a gente ia ficar tudo juntinho, até parece, e pra estar de volta às 3h30 que elas iam abrir a porta. Mudança de hábito total. Aquela cena das Era noviças. 3h30 da manhã também, eu combinado pra abrir a porta de madrugada. Mas podia sempre? Não. Então. É hora de rezar. Sabe que cena que eu tô imaginando? Mudança de hábito 1. Aquela hora que as freiras atravessam a rua e vão pra um bar e fica A tipo tudo UP, assim. é. Elas vão Não, atrás da UP e a gente Goldberg. morria. Tinha uma das irmãs que ela ficava mais na portaria. Se alguém fosse te buscar, só podia ficar naquele hallzinho, principalmente homens. Aí ela ficava, mas veio um rapaz aqui, um primor. Te buscar. Irmã, pegou, hein? Vigia. É muito divertido, Um gente. primor. Ai, cara. Essa foi boa. Não, eu me divirto com essas histórias. Tem histórias da Bia que são muito legais, cara. É muito divertido, né, Bia? Muito. Você tem história pra contar. Sim. E sabe o que me chama mais atenção, gente? Que eu não consigo entender, é uma coisa doída pra mim. Eu tenho 2 filhos. Um que tá no 3º ano agora, vai prestar direito, e o outro já tá na faculdade. E quando eu falava pra ele de outros lugares, e mesmo amigos que prestaram, por exemplo, engenharia, passaram na Unicamp. Não quiseram ir porque não era em São Paulo. Na Unicamp, eu falava assim, o quê? Você tá de brincadeira. Eles não conseguem entender isso. Essa autonomia que você tinha que se virar na vida. Uhum. Entendeu? Meu pai dava X de dinheiro, se eu quisesse... Ele não dava pra festinha, porque ele não deixava. Então, se eu quisesse ir, o que a gente chamava de promoção. Nunca sei sobre por que tinha esse nome. Ah, hoje tem promoção da MED, promoção da Físio, promoção da não sei onde, né? Nas boates, não sei... A gente, pra comprar aquilo lá, você tinha que... Ou você não comia, ou você comprava só a polenguinho, que eu lembro direito. Quem Mas nunca comeu miojo com salsicha pra ir na festa? A Com gente fez... salsicha? Que chique. A gente fez um livro, Ivens, de miojo, lá do pensionato. Foram as maiores e melhores receitas de miojo que você pode imaginar. Olha, se a gente transformar no e-book e vender hoje nas redes. Alô, Ana Maria. Então, porque assim, era o Oh. que tinha. E a gente não comia, não tinha o hábito de comer fora como a gente tem aqui. É verdade. Nem tinha tanto Tinha que lugar. se virar, né? gente. Tinha que se virar. Bandejão pra economizar. Né? Porque na Bandejão PUC é tem. clássico. Não, pô, eu Bandejão do fui... Hospital São Paulo, pô. É. É maravilhoso. Salitre. Ah, você bebe 3 litros de água depois. Pô, eu saí de Mogi pra ir pra Prudente, né? 600 quilômetros, né? Pô, a galera ali que... Meus amigos falaram, mano, tá doido? Do outro lado do estado. Era outro, imagina. Né? Eu fico puto com meu irmão até hoje, porque meu irmão fez faculdade lá em Mogi. Falo, mano... Olha lá. E ele fez educação física, né? Por exemplo, lá no meu campus tinha educação física. E não era difícil passar na educação física na Unesp, porque era entre 3 e 7 por vaga. Qualquer um dos campos, né? Que tinha Prudente, Bauru e Rio Claro. Falei, cara, presta Unesp, tu passa fácil. Não quis. Não, a Quis ficar em Unesp casa. de Rio Claro era super concorrida. Educação física não era, não? Não era muito, não. Não? Não, É Rio porque, Claro. porque comparado com a Físio, né? Porque a Físio, pô, quando eu entrei, era 50 por vaga. Então, a educação física nunca passou de 15. Que o ano que você entrou era aquele boom absurdo, né? Da era- Físio? E lá, como eram 3 campos que tinha educação física, então dividia muito as pessoas. Então, não era todo mundo num campus só, né? Então, a Entrou em concorrência... 2005. Entrei em 2004. 2004, aquele boom das universidades, É mesmo. que sala tinha 120, 150 alunos. É E tinha 2, 3 salas. Lembro bem. Que quem foi a responsável por essa abertura total foi aquele ministro Paulo, não lembro agora qual, do Fernando Henrique. Paulo sumiu, né? Porque vocês sabem, gente, que a minha memória tá ficando ruim. Era boa, fui Ministro da boa. Educação, deixa eu pesquisar aqui. Ministro da Educação. Educação? Vou pesquisar rapidinho aqui. Que o Pode. da saúde era o Serra, né? Não, era Paulo. Pode pôr ministro da Educação na época do Fernando Henrique. E teve esse boom e teve o boom da procura e o boom das universidades também, que abriram muitos cursos, né? Paulo E Renato tudo mais. Costa Paulo Souza. Renato. Paulo Renato. Ele mesmo, porque ele que fez a abertura total, sucateamento, da minha opinião, né? Porque depois
Foi porque foi descontrolado, né? O problema é que foi uma coisa assim que perdeu o controle. Né? Exato. O mercado acaba sofrendo impacto, principalmente hoje, né? Com uma superlotação. Talvez algumas regiões não sintam isso, porque são regiões que têm um número de profissionais menor. Mas o estado de São Paulo tem 90 mil fisioterapeutas ativos registrados. Então, isso a gente sente o impacto. O problema da expansão é não ser planejada, porque senão o que acontece? No grande centro, enche, e aonde realmente deveria abrir as faculdades, porque faltam profissionais, né, que é mais pro interior, não abre. Então fica todo mundo concentrado ali naquele grande centro. E aqui se prostituem, né? Porque daí você acaba trabalhando por nada, né? E aí o problema é que vira uma bola de neve, né? Primeiro que você começa a briga entre as faculdades para segurar os alunos, e aí começa a ficar cada vez mais fácil ser aluno, porque uma não quer reprovar para não abrir chance para não perder o aluno. Aí o aluno também, né, não tem que se esforçar tanto, não aprende tanto. E fica essa coisa. Aí quando sai o profissional tem um monte de gente, então o mercado tem muita gente para escolher, pode pagar menos, porque as pessoas aceitam. Né? Então fica aquela coisa assim, tudo bagunçada desde a ponta até a outra. Né? É aquilo que a gente falava. Antigamente, graduação, eu não digo só na fisioterapia, tá? Isso em todas as profissões. Graduação era suficiente para que você tivesse bons empregos. Chegou num determinado momento que foi necessário agora já a especialização. Mais, O mercado ele teve que começar a filtrar. Então, peraí, eu tenho muitos profissionais. Quem são os melhores? Quem são aqueles que têm um conhecimento maior na especificidade que eu preciso? E aí se tornou difícil de novo conseguir emprego. Agora você tem que estudar 2 anos a mais do que você já teria que estudar. Não que a graduação fosse suficiente, acho que nunca foi, né? Não, e assim, pelo amor de Deus, gente, não entendam errado, tá? Não é que todo mundo não pode ter acesso à graduação. Todo mundo tem que ter acesso, mas a coisa tem que ser construída de uma maneira organizada. Porque senão não adianta todo mundo ter acesso à graduação e não ter acesso aos empregos, às oportunidades depois, né? Porque é muito legal que mais pessoas tenham acesso à faculdade, a uma formação melhor, mas a coisa precisa ser planejada, levar para os lugares que precisam, onde tem mais demanda, fazer essa cadeia realmente dos cursos certos para os lugares certos, né? Pra realmente, porque senão a coisa não roda, forma um monte de gente. Exato. E aí você represa as pessoas depois da formação. Isso é uma coisa que me sensibiliza demais, porque você pega, sim, você vê pessoas com baixa renda ou com menos acesso, tendo acesso, e aí a família faz de um tudo, porque não tem muitas vezes ninguém com formação superior, para formar numa faculdade. Ele acredita que depois ele vai ter oportunidades. E é uma grande... Uma frustração. Frustração, porque não é assim. Eu acho isso uma sacanagem, porque a gente, eu falo por mim, né? Graças a Deus aí tive uma condição, né? Pelo menos de classe média. Meu pai, professor universitário na época, né? E quem não tem? Sim. E quem acredita que aquela vai ser a saída para a oportunidade que ela pode dar uma vida melhor para a família e tal? Eu acho que o que o Ivan citou é importante. A comercialização do ensino fez com que a qualidade caísse muito. E isso acabou despreparando cada vez mais os profissionais para o mercado, né? Para o primeiro emprego, para esse início ali na assistência. E esse é um problemaço, porque você fica ali 5 anos na faculdade, recebendo um conhecimento extremamente superficial, que se dá por essa questão comercial. Então, assim, se eu exigir muito, eu vou acabar reprovando. E reprovando, eu vou perder esse aluno para outra faculdade. E aí, essa queda da qualidade do ensino, que eu acho que é o grande problema. Eu queria muito que tivessem muitos profissionais com extrema qualificação, com uma formação altíssima. Mas o que a gente sabe é que cada vez menos a qualidade tem sido um ponto importante. Eu lembro até de um evento, eu acho que eu ouvi, foi da professora da Carol, da FU, num evento em 2015. Um evento do conselho na época, a Carol palestrou e ela fez um comentário, se não foi a Carol, desculpa, mas eu lembro bem da palestra dela, falou assim que o professor, hoje, ele é um obstáculo para a instituição de ensino. Na graduação principalmente, que ele acaba dificultando que o aluno, que é o cliente, consiga o produto que é o diploma. O professor é aquele fator dificultante ali
que ainda resiste, mas muitos não resistem mais. E é um problema a gente pensar que isso acontece. Eu tive um colega, um amigo querido aí também, de uma outra instituição, que a gente brincava isso, que nós éramos os entraves. A universidade queria vender, o aluno queria comprar, e a gente estava no meio do caminho. Né? Então, Sim. Nós somos a fiscalização do negócio. Você vai comprar? Você está pronto para comprar? E é um problemaço isso, né? teve faculdade na época que eu não posso me queixar, ao contrário, sou gratíssima quem me contratou na Unicid. Eu fui para supervisão de estágio, né? Dei anos de supervisão de estágio pela Unicid, depois que eu fiquei só na pós-graduação, nos últimos 3 anos, eu acho. E na Unisa, era o Sérgio Mingroni, que era, nossa, uma graça, uma pessoa maravilhosa. Muito doce. Né? Muito, sou grata demais. Aprendi demais com ele a lidar com pessoas, o respeito que ele tinha pelas pessoas, gente. E isso não fazia ele menos, né? As pessoas acham que você respeitar, você dá o dom da escuta, né? Você dá o espaço, você está perdendo, né? Ao contrário. Ele não deixou de ser o gigante que ele foi, ele mostrou outro lado. Então, aprendi demais. Então, eu particularmente, não tenho do que me queixar, mas eu tive colegas em outras universidades que estavam, vamos dizer assim, mais comerciais, que não podiam reprovar o aluno. Que se reprovasse, eram chamadas para rever essa nota. Olha que complicado, né? Qual que é o limite que a gente vai... Qual é o ponto que a gente vai ter que chegar para começar a remediar o ensino? Porque a gente está pegando na universidade, eu já fui professor de graduação, um problema muito maior que já vem da educação básica. E aí o aluno chega com um problema gigantesco da estrutura, do alicerce educacional, e acontece isso ali no ponto onde ele deveria ser preparado para ser um profissional, ele não está sendo preparado por conta disso. Óbvio que a gente não consegue falar qual universidade que isso acontece, qual que não acontece. A gente sabe que existem instituições de ensino de muita qualidade, existem instituições tradicionalíssimas no Brasil, mas existem outras que abriram. A conferir. E até onde a gente vai ter que chegar sofrer o impacto disso como sociedade, porque você está com profissionais despreparados indo para o mercado, isso vai impactar. Nós somos da saúde, vamos falar do problema da saúde. Isso vai impactar na nossa saúde como sociedade, hoje ou amanhã, quando nós precisarmos. Até qual é o ponto que a gente vai falar assim, ó, vamos parar, vamos voltar 38 casas e recomeçar tudo de novo. Porque tá virando uma bola de neve imparável. Nossa, não, tá complicado. Eu tenho pensado nisso. Quem vai cuidar da gente? E quem vai cuidar dos nossos filhos e assim por diante, né? Não sei como vai ser, não. Porque não é só para físio. Não, tudo. Né? Virou o mesmo tipo de comércio em todas as áreas. Né? Não tem diferenciação, não. Não é só porque é fisioterapia, não. É para todo mundo. Eu sinceramente... Será que a gente vai estar aqui para ver, né? Quando que vai ser esse break? Eu não sei, porque Espero eu que acho que vai acontecer. Momento, né? Vai acontecer. Será que a gente não vai estar porque a gente precisou e não conseguiu? Será que a gente... É duro pensar nisso, né? Eu já acho que se eu tiver, certamente minha consciência não estará. Eu brinco com os meus filhos que eu quero ser uma idosa bem, maluca, pra fazer eles passarem muita vergonha, não vou ter vergonha de nada. Para, mãe! A gente precisa. Eu envergonho minhas filhas hoje já, com 33 anos de idade, imagina o idoso. Então, olha, os meus filhos falam assim, mãe, olha, polícia, pai, que não faça nada de errado. Uma vez, porque eu brinco, eu falo... Às vezes eu fico bravo também. Eu já fui em Botucatu, fui fichada, né? Imagina, meu pai com isso, né? O meu pai. Conta essa história pra gente. Eu fiquei muito curioso agora. Porque eu tava andando, eu tinha um namorado que, por azar dele, ele era aluno da agronomia. Né? E meu pai... Ele era aluno do seu pai? Já. Coitado. Meu Deus do céu. E ele tinha uma moto, ele me ensinava a andar de moto. Meu pai também tinha uma moto. Porque lá em Botucatu, não sei se você conhece Botucatu, mas é gostoso, tem a fazenda Lajeado, é gostoso lá, né?
E esse namorado tinha uma moto, ele tinha me ensinado. E ele era de São Paulo. E uma vez ele, na semana do saco cheio, não sei, ele veio pra cá e falou, ó, vou deixar a chave da moto com você quando você precisar, né, pra alguma coisinha, vai lá e pega. Ele vai. Eu tinha 17 anos. E eu eu fazia piano. Como toda a menina do interior, eu fazia piano, corte e costura, datilografia, né, aquela coisa. E eu fazia piano e fui pra aula de piano. Falei, vou de moto. E Botucatu é uma cidade, quem conhece sabe, cheia de... tanto é que Botucatu quer dizer no indígena aí, né, bons ares. Porque é cheia de altos e baixos, montanhas, a gente tem perna grossa por causa disso. Tanto que a Unesp é lá em cima, lá no morro. Então, bate aquele vento. são os morros, né? Tá e um o sol, vento. Guto, e um vento gelado. Venta. Por isso, os Deve ser bons uma ares. delícia lá, então. E a minha família, né, até por questão financeira, não era em todo lugar que você ia conseguir construir tudo. E meu pai foi construir num bairro mais periférico. E tinha duas formas de você sair desse bairro. Era o pontilhão da FEPASA e um outro viaduto. E sempre falava assim, tá tendo comando no viaduto, ou tá tendo comando no pontilhão. Aí eu fui do lado oposto, e me ferrei, né? Tinha lá o comando. E o guarda parou e super mal educado comigo, falando grosso, sabe? E eu falei assim, o senhor não pensa o quê? Só porque o senhor tá com farda, com essa farda? O senhor vai falar assim? Lembrando que ela já falou que ela era a filha mais velha, que o pai dela já falou que já era... super. Já citou que era meio Aí duro, eu né? sei que no fim conversamos, ele aprendeu a moto, mas eu me deu até tal hora do dia seguinte para conseguir tirar, e eu com os amigos do meu namorado que estavam lá, né? Mas ele falou que não ia fazer mais nada, não ia falar para minha família, nada, o cara que estava lá. Eu acreditei. E fui para casa, e Logo naquela em época... cidade interior, fulana, filho de ciclano, Mais ou né? menos. Mas... E naquela época, como eu queria medicina, eu quis sair do colégio tradicional para ir pro... Foi o primeiro ano que o Anglo montou o tal do terceiro integrado. Aquilo para nós era, nossa, terceiro integrado com cursinho. Não, meu pai, não, você vai ficar no colégio tradicional. Que era o mesmo que tem aqui o Marista, tem lá, né, que vai ficar no colégio tradicional. Então eu não fui. Mas eu falei, então eu vou fazer cursinho à noite, que era perto da minha casa. Então eu fazia tudo isso, então piano, datilografia, e o cursinho. Aí eu cheguei pro cursinho, já comi rápido e desci. Era 2 quadras de casa. Aí disse que o investigador ligou lá, perguntando, meu pai, assim, o senhor é o pai da menor? Ele falou, nossa. Meu Deus do céu. Não, E hoje em dia é a mesma coisa que você ter só o número da Atena, velho. Sou eu. Ela foi pega esta tarde com uma moto. Esta meliante. E ele falou assim, com o chassi raspado, imagina? Mas ela não sabe andar. Ou, naquela época ele tinha vendido, sei lá, mas não temos moto. Não, mas ela foi pega. Bom, eu sei que ele foi lá. No cursinho. No cursinho. Ai, que vergonha. Chegou velho. na porta da sala e só fez assim, ó. Falei, ferrou. Pessoal, foi um prazer conhecer vocês. Satisfação. Morri, né? Ele falava assim, eu vou ser fichado por uma filha, não é nem por um filho, porque naquela época fazia, né, os filhos, que era mais, né? A menina que apronta. E nós fomos lá, conselho tutelar, teve que depor, teve que não sei o quê. E tinha 3 coisas no processo, né? E uma delas era desacato à autoridade. Por conta disso. Só não ficou detida na hora porque era menor, então, porque senão o guarda já tinha levado já. Gente? Caraca, velho. Nossa, mas que bola de neve que virou um negócio, né? Mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Meu pai continua fichado até hoje, né? Por minha causa. E eu, faz 18 anos, some, né? Não era assim na época. Deu tudo certo, rimos muito, apanhei de cinto em casa. Puxa a capivara... Qual é o nome do seu pai? Luiz Gonzaga. Puxa a capivara do seu Luiz Gonzaga. Tá lá. Filha nervosa. É o nome do Como artista. diz minha mãe, pavio curto. Pavio curto. Vocês falando da Carol, quero fazer uma pergunta que tem a ver com o negócio que a Carol falou aqui uma vez. Mas o Alto Clero, tem as moral de botar a plaquinha pra gente, da Lu?
só pra gente fazer a admissão aqui oficial aqui da nossa paciente de hoje. Esse aqui era só anamnese, agora é admissão. Ah. Esse aqui era só pra gente ver se internava ou não. A gente tem uma Aí- placa de identificação, como se fosse Puxa, uma placa de identificação que beira legal. do leito. Puxa aqui um pouquinho. Manda Ó, bala. aquela plaquinha na beira do leito, sabe? Sei, Pra identificar sei, o sei. paciente. Adorei. Então, ó, nossa paciente aí, barra convidada de hoje, Luciana Chavegato, admissão 1/5 de 2023, profissão fisioterapeuta, especialidade. Nossa, é muita coisa, porque a Bia perguntou, qual que é a especialidade? Eu falei assim, então, ó, tem essa lista aqui que a gente coloca. Mas sabe o que eu entendi? Ela falou assim, eu não sei, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas já começou na juventude. Fazia piano, datilografia, cursinho, namorava, Andava de moto. andava de moto. Mas sempre foi muito ativa. Então, eu achava que São Paulo tinha feito isso comigo, mas eu olhando pra trás, estou sendo injusta com São Paulo. Então, Eu sempre fui essa a culpa loucura. é de Botucatu, tá vendo? A culpa é de Botucatu. E a alergia, gente quebra a mão. E, cara, ó, eu não sei se você já percebeu, né? Que tem um padrão, né? Sim. Os pesquisadores sempre colocam que é gente sem compromisso, gente que não é muito compromissada com as coisas, gente que tá mais ali na assistência, gestão, tem essa coisa do pessoal que quebra a mão, pessoal que, né, não faz ali muito o que era o combinado, né? Tem um pouquinho esse padrão ali da galera da pesquisa e da galera da gestão. E a Lu, que é dos dois ali, já tá no meio termo ali, gente quebra a mão. Porque tanto se é um aluno da pesquisa quanto se é o cara da Eu assistência, acho que vale para os dois. se quebra a mão, Com certeza. não anda o negócio. Eu não aguento isso de você já se vê derrotado logo de cara, né? E isso envolve qualquer aspecto da tua vida. Então, por exemplo, eu falava isso para os alunos, ou mesmo eu fazia isso. Você tem 15 pacientes, você não vai conseguir ver 15 pacientes, né? Então você dizia para o plantonista que você ia priorizar, né? E que se possível, né? Conduzisse aí de alguma maneira, ou dava uma orientação para o familiar, caso fosse em apartamento, ou ala, ou enfermaria. Ou seja, eu acho que é possível você conduzir dessa maneira, eu acho isso profissional, né? Do que sumir e dizer que não foi porque não deu conta de ir. Né? Mas para as pessoas tudo é muito difícil ter essa luz no fim do túnel, né? Tudo é muito difícil. Então, eu acho que isso, para mim, me irrita um pouco. Me irrita bastante. Isso vale para casa também, Esse que um com pouco filhos, foi mesma ganhando- coisa. Inxalá. Esse pouco foi ganhando corpo, me irrita bastante. Eu já imaginei ela chamando alguém na sala dela e passando aquela Então, mas tomada é de que eu não bronca. consigo subir no salto, Ivens. É, Como dizem as pessoas que trabalham comigo, né? Assim, mais hoje diretamente, até no hospital, né? Quem muito lá, a Amanda, o Pedro, que agora foi para Jaú, a Marcela, que eles veem que eu sei dar bronca, sabe assim, daquele jeito que a pessoa se sente. Acho que eu aprendi com meu pai isso, né? Você se afunda e entende o recado, sabe? Mas eu não vou gritar, não vou brigar, não vou xingar. Eu acho essas piores broncas. nossa, Aquelas broncas que... Mas assim, nunca mais você erra também de novo. você sente lá no fundo. É como se alguém abrisse sua cabeça e colocasse a ideia lá e falasse, você entendeu? Eu falo, entendi, eu sou um merda. Agora eu entendi, nunca mais eu vou fazer isso novamente. É por aí. Ô, Lu, eu queria fazer uma pergunta que tinha relacionada à Carol, porque quando ela veio, ela contou que ela estava justamente naquele processo, quando, meio da década de 90, começou a surgir a ventilação não invasiva aqui no Brasil, né? E aí ela, inclusive, falou que lá na HC, a professora Carmen, que trouxe as primeiras máscaras do Congresso Europeu, e aí começaram a colocar as máscaras lá. Você pegou isso sendo implantado ali na Unifesp também, quando começou a surgir a ventilação não invasiva? Não, olha. Gabriel, se você não focou... como o Ivens estava falando, acho que estava na câmera do Ivens, mas, nossa, como eu queria que fosse registrado o rosto dela. Porque ela fez uma cara que eu falei, já entendi metade, por favor. Para você ter uma ideia, né? Não tínhamos mesmo. Então, você pensar que eu fiz PIP com selo d'água, né? Clássico. E a gente tinha o BID, fazia de tudo com esse BID, inclusive CPAP, né?
E aí, quando surgiu a ventilação não invasiva, eu estava trabalhando no Einstein. E no HCOR, na época, quando a gente ia fazer o desmame do paciente, tudo, não tinha. Aí tinha o seguinte, para o respirador, vamos colocar a válvula de IMV. Você trocava, porque não tinha SMV. E aí começaram a surgir, primeiro que veio foi o gerador de fluxo. Sim. Aquele preto, Vital Signs, que é maravilhoso. Eu adoro ele até hoje. Eu Tudo que é velho eu adoro. gosto, viu, gente? O gerador de fluxo é a salvação pra muita Pra mim ele é o coisa. melhor. Ontem à noite eu usei gerador de fluxo. Então eu nunca mais vi o pobre, coitado, por aí. E a gente usa bastante lá. Olha, eu tive mais sucesso com gerador de fluxo do que tentando fazer VNI com muito ventilador mecânico. É meia lógico, boca e eu aí. acho que ele veio, porque o ventilador, ele é para ventilação mecânica invasiva. Depois, óbvio, hoje a gente tem coisas mais modernas, mas não era especial para aquilo, não levava em conta o peso do circuito e tudo mais. Fazer VNI no Inter 5 era uma coisa que, nossa, era Uma emoção. uma arte. Eu já tentei fazer VNI num Smart da Takaoka, que o paciente puxava a hora agora, o ventilador mecânico disparava dali 2 minutos. Então, A cada 2 e respirações ia uma. e ali no Einstein, a Carmen era plantonista, né? Eu era do grupo dela quando a gente fazia aqueles simpósios, Sim. que ela, o Bonassa, Jorge Bonassa, que era da Intermédia, é o idealizador do Inter 5. e a gente fazia o simpósio, fazia a parte prática, workshop, tudo. E a Carmen começou a levar as máscaras, né? E não era sempre que tinha, porque era tudo importado, ainda, mas assim, a dificuldade na importação era outra. Pra vocês terem uma... Indo nessa linha aí, máscara de tráqueo, de nebulização, não tínhamos. O que a gente fazia no Hospital São Paulo? Vocês lembram? Vocês lembram nada. O equipo de soro, que hoje a gente vê o silicone, o saco, era um tubo plástico, Sim. né? O que a gente fazia? Cortava, lixava, fazia 2 buracos, um era uma traqueia e outro um respiro. Só não patentearam. Aí, à noite, eu trabalhando no Einstein, o paciente precisou. Não chegou na importação, não tinha. Aí eu fiz, levei uma bronca tão grande, se eu pensava que eu estava onde, né, por fazer aquilo lá. E voltando na não invasiva e nos equipamentos, a gente tinha muito pouco equipamento no Hospital São Paulo. E a gente funcionava muito com doações e tudo mais. E uma vez eu estava atendendo um paciente, atendi ele repetidas consecutivamente, isso quer dizer, no Einstein. E ele usou máscara de não sei o quê, máscara de CPAP, depois usou tudo. E lá no Einstein, você não devolve, porque era tudo do paciente. E uma vez ele perguntou, mas você trabalha só aqui? Eu falei, não, trabalho no Hospital São Paulo também. Aí lá tem tudo isso que tem aqui. Eu falei, não, não tem nada, nossa, quem me dera isso aqui tudo, tal. Ele falou, então quando eu for de alta eu vou deixar para você. E ele foi de alta num período que eu não estava lá. Eu acho que eu entrava 1h da tarde e ele foi de alta às 11 da manhã. Ligou na chefia do serviço para dizer que tinha ali um saco de coisas para mim, que ele queria doar tudo para mim, para eu levar para o Hospital São Paulo, porque eu tinha contado, né, que tinha essa deficiência. Eu nem subi, eu fui assinar a advertência que eu tinha solicitado o material do paciente. Eu imaginei que fosse isso. Eu não assinei, porque eu tenho esse direito. Porque você tá de farda? Ah, não, é outra história. Que eu tinha solicitado o material para o paciente e que eu estava disseminando infecção. Imagina, olha que... Gravíssima essa acusação. E era só para levar para o Hospital São Paulo. Não, na maior das boas intenções, o paciente quis te ajudar. Imagina, mal sabe ele, né? Ai, coitado. Não, mas coitado isso né? para mostrar que a gente não tinha, né? E aí, quando a gente tinha a máscara, que muitas vezes no Hospital São Paulo a gente usava até de ambu, aquela coisa dura, Sim. verde. Aquela máscara é horrorosa. Nossa! E aí... E o ambu verde é tão duro quanto a máscara. Nossa Senhora! E quando a gente tinha máscara, o que a gente não tinha? Cabresto. Fixação. Luva, esparadrapo. Luva, esparadrapo.
E aranhinha? Quando também não tinha aranhinha. Olha, mas eu aprendi a fixar melhor com luva do que com o fixador cefálico, viu? De tanto que eu tive que fazer, que eu fui conhecer o fixador cefálico muito tempo depois, porque a luvinha era perfeita, ela encaixa até melhor, eu achava, por um Você bom põe punho tempo. com punho E vai, coisa e linda. o dedo é o... Coisa linda. Não, Né? a primeira vez que eu vi um fixador aquele de silicone Chique. bonitinho. Nossa! Tô- Nossa! É, tô na Cê é Europa. louco, que é isso? Não, Porque no máximo era aqueles de pano, aquele que era tipo um feltro, sei lá, que era um paninho mole assim. Quando eu vi aquele de silicone, eu falei, isso aqui é outro nível, velho. E esses headgears hoje de sono, que alguns têm um silicone, Nossa. que é pensado na anatomia da cabeça do paciente. Você fala, velho, eu usava luva, uma máscara de anestesia. Se você insuflasse demais, escapava. Se insuflasse de menos, fazia lesão por pressão. Era uma porcaria, velho. Não, olha... Era uma arte. Era uma Isso, arte. com gerador de fluxo, muitas vezes, Não, você mas- colocava aquela spring loaded que na hora que ficava pitando 3 horas, quando você desligava, parecia que saía... Entrava a paz na UTI quando você desligava Dá o aquele gerador de alívio, fluxo. né? E o barulho do gerador de fluxo, o Insuportável. preto? É. Né? Que a gente, às vezes, quando tinha, punha um filtro Uhum. pra ficar Sim, mais sim, silencioso. sim. Não, aí o pessoal pergunta assim, vocês colocam esse filtro aqui pra filtrar o ar? Também. É. Mas assim, é mais pra dar uma abafadinha no Pra barulho. filtrar o ruído. É filtro de ruído. É, não. Isso porque a válvula já apita Né? e muita gente não sabe que aquela válvula tinha que apitar. Eu cansei de chegar em plantão. Não, mas o gerador de fluxo não apitava. Não, a válvula spring load. Ah, aquelas- spring load, Aquele, sim, aquele sim. assoviozinho. Sim, sim. Ah, sim, 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 sim. E tinha muita gente. Aquela válvula já devia estar funcionando há 3 anos. E só o barulho do gerador de fluxo. Eu falei, gente, mas essa válvula não tá. Então, e aquela válvula azulzinha, então, no Hospital São Paulo a gente tinha ela. No Einstein, era um kit CPAP Laranja. que tinha... Cada valor de PIP era uma peça. Ah, tinha eu que trocar a lembro. pecinha. Você trocava a peça. Eu lembro. E aquilo pra sumir na gente. Ah, qualquer coisa que é solta tende a sumir. Então, vamos falar de Venturi, né? Você tá Nossa. usando essa, as outras não precisam, já vi gente jogar no lixo. Nossa. Porque você não tá, você tá usando essa daqui, as outras não precisam, né? Você pode guardar na gaveta hoje. Quando você chegar amanhã, você não acha mais. É impressionante. O negócio é... Mas são fases e fases, né? Lembra de usar CPAP bolsinha. Lembra do Pô, CPAP bolsinha? Sabe que eu Que era- gostava dele? Sim, Aberto. lembro. É, que é da Lembro. marca... Aquele negócio... Aquela máscara, uma máscara verdinha. Ela é a melhor Maravilhosa. máscara. Não Cara, impressionante. Eu tirava a máscara de lá pra usar nos ventiladores, porque não vaza. Não vaza. Aquela máscara é muito top. Não sei Tô se até querendo hoje lembrar tá assim. agora que a gente testou, até que dá certo pra quando a gente não tem nada pra fazer, vai do fluxômetro, gente. Como chama? Reanimador de Miller? Não. Ixi, Pra fazer já tipo usei um também. CPAP. Eu usei uma Já vez. usei também. Já Conhece a Andrea Miller? Não conheço. Não a Pessoalmente, conheço, mas não. conheço o reanimador. Já usei. Foi a, Gente foi a boníssima. primeira VNI que eu usei, foi o reanimador de Miller. Tirei paciente de edema agudo com o reanimador de Miller. Fui dar Pô, aula gente, numa pós, aula de ventilação não invasiva. E aula o final de semana inteiro. Pá, domingo, 5 horas. Professor, você não vai falar do reanimador de Miller? Aí eu, oi? Não, porque lá no hospital a gente usa... Peraí, volta. Aí eu falei, peguei umas imagens que eu tinha e tal. Mas eu não esperava. E ainda existem lugares do Brasil. Foi amplamente utilizado na época. Com certeza. Ela é de Curitiba, né? Ela é de Curitiba. A gente tem que Nossa. arrumar o contato pra né? trazê-la. Pô, é legal. Sabe o Ela que é eu lembrei? gente boníssima. Agora que a gente falou de reanimador de Miller e você passou no HCOR, tinha IPPV naquela época? Que era aquele aparelho que faz Eu sei, a não percussiva. Não tinha. Não tinha Quando ainda. eu fui lá tinha. Tinha uma válvula ainda desse tamanho ainda assim? tinha. Na verdade, ele tinha um circuito, cara, que é todo colorido, porque Mas cada não cor tinha. vai num lugarzinho e aí você escolhe a velocidade da percussão. Então pode fazer uma percussão mais mais forte e menos uma frequência menor, que aí teoricamente, assim, aí vai a teoria, né? É para abrir a telectasia, e uma mais rápida, menos forte, que Eu é não tava para esperando, foi muito rápido. é sério, é sério. E uma que é a frequência maior, só que você sente menos o impacto, que é para mobilizar a secreção. Então, isso deve, se for Não pelo tinha. menos 35 Hz, funciona. Não, A tapotagem não, não. naquela justo, época você tinha ajusta. gente mesmo. Né? A nossa mão. E ele faz pressão positiva enquanto... Então é como se fosse um CPAP percussivo.
É interessante, cara. É interessante. Na Argentina, eles usam muito até hoje. Na Argentina, os caras gostam foi muito a primeira do Chile. Foi a Legal. primeira, entre aspas, que a gente achou que fosse ajudar na higiene brônquica, provocando até tosse, ajudando também nisso. Depois veio aquele a máquina da tosse, que não é o Cough Assist, é outro, anterior. Gente, a cabeça tá ruim. Eu já conheci, a primeira que eu conheci foi o Cough Assist. Não, então, Tem o Comfort Cough, hoje Teve, tem né? o Onyx, mas foi antes. antes. Eu não conheço. Olha. E deixa eu perguntar uma coisa, porque isso faz parte da minha história, né? No meu TCC, porque eu usava as referências da Lu, é porque eu fiz avaliação de cirurgia abdominal pré e pós-operatório. Sim. Isso tem a ver com o seu mestrado, com o doutorado? Essa toda a produção que você fez nessa área? Ou era uma área que você tinha interesse porque você acabou ficando lá Na gastro. na gastro? Então, eu não tinha interesse primariamente nisso, né? Mas como eu fui para gastro, aí o meu mestrado foi na colecistectomia naquela ocasião, estava começando a deixar de fazer tanta beta para surgindo a videolaparoscopia. E aí eu fiz na videolaparoscopia, Legal. que era novo, Sim. né? Então foi lá que eu comecei. Daí, para continuar na coisa do pré e pós-operatório, como a gente estava também lá no Hospital do Rim, eu comecei a pensar nos doadores, porque assim, todo mundo tem atenção voltada para os receptores renais. Porque a questão é essa, né? O doente mesmo, renal, é que vai receber o rim. E ninguém olhava muito para os doadores, estava naquela campanha de incentivo à doação de órgãos. E a gente quis mostrar que ele não ia, quanto ele ia perder e quanto ia recuperar, enfim. Eu continuei nessa linha do pré e pós, mas já com doadores, comparando 2 incisões para doação. Então foi bem legal. Isso aí. Eu vi esse estudo. Eu lembro já li tanta coisa sua. Não, cara, não, e colecistectomia, que hoje é uma cirurgia tão, assim, Nossa! praticamente não tem complicação mais. Exato. Por vídeo, rapidinho, a internação é super rápida. Caramba, né? Você vê como as coisas vão mudando, assim, Pois né? é, porque Que ano foi? que eu defendi foi em 98, mas eu comecei em 96, acho. Esse Mas, foi... ó, que interessante. 98, começou em 96, ainda era um início, né, ali, mas muitos lugares... Eu gosto muito de discutir isso no Brasil. As coisas acontecem, elas chegam, só que para chegar nas periferias, para chegar nesse Brasil inteiro é muito lento. Muito. Isso foi em 98. O meu pai, biológico, em 2007, faleceu de uma complicação de uma colecisté aberta. Olha, Caramba, tá vendo? Então a gente tá falando 9 anos depois ainda. E eu tô falando de Grande São Paulo. gente. Tá? Grande São Paulo. Então imagina mais na periferia mesmo, mais distante. É um problemaço que acontece no Brasil. Só um comentário que você falou. Não, complica-se com muito certeza, pouco, com certeza. Mas é isso. Acho que demora-se muito, né, pra gente disseminar práticas, né? A gente tem essa Tem dificuldade, resistência, né? Tem resistência do... aqui não... Aqui Eu não é acho que assim. mais que resistência, eu acho que está ainda no gap entre o que se faz na pesquisa e o que se faz na prática, infelizmente. Existe essa cultura, né? Eu acho que a gente precisa sair mais da bancada, né, da pesquisa e ir para a prática. Né? Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o paradigma. Então, assim, primeiro que... Isso é a conversa para né, mais de metro, que o governo devia estimular mesmo aqueles bolsistas, né, a fazer coisas e aplicá-las Pesquisa depois, clínica. né? E uma vez implementado e dado certo, aquilo tinha que fazer valer. E não só no período da sua coleta, no período da sua pesquisa. Né? E os profissionais deveriam ser incentivados. Nós profissionais, somos cobrados. Quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, por exemplo, se você estuda, se você frequenta congresso, você não sei o quê, mas te dá alguma condição para isso? Só exige. Você tem tempo para ficar lendo? Não tem. Né? Para uma discussão. Então, acho que precisa deste olhar. Então, você quer cobrar? Vendo agora como gestora. Então, você tem que dar condições de.
se a gente for pensar num aspecto de gestão de saúde macro, vamos pensar em qualquer empresa privada. Se você descobre que tem um modelo eficiente, que isso vai ou gerar lucro, ou reduzir custo, que vai aumentar o resultado... O serviço privado, ele automaticamente vai moldar, porque ele sabe que aquilo ali vai alavancar ainda mais os negócios. No serviço público isso não acontece. Tem um monte de pesquisa no Brasil de experiências exitosas e que não são implementadas. Elas morrem ali e Mas até no privado. Porque, assim, principalmente, eu digo, vamos falar no pequeno, na nossa área. Eu não vejo dar continuidade nos estudos. Eles sejam implementados. Por mais exitosos que sejam. Tem tanta coisa legal. Sim. Agora, eu também acho que tem muita coisa da repimboca da parafuseta, sabe assim? Muita coisa. E aí eu acho... Adorei. Porque, assim, precisa ser um pouco o olhar da gente, principalmente a gente fazendo parte da saúde, precisa ser de melhorias para a saúde, para gerar benefício para o doente, para gerar benefício para a saúde. Então, a gente teria que responder lacunas desta prática na saúde. E eu não vejo esse caminho. E, olha, eu faço minha culpa aqui, inclusive, né? Porque eu também estou na pesquisa. Eu estou procurando olhar para aquilo que está faltando. Não adianta se você não fizer isso, eu acho. Não sei. E é engraçado remediar que as dores, né? isso vai um pouco assim. Você vê TCC, por exemplo, de pós-graduação, especialização. Perfil dos pacientes internados numa unidade de terapia intensiva do hospital público. Chove, você pode ir em qualquer pós-graduação que um dos trabalhos vai ser esse. E pra gente, por exemplo, que é fisioterapeuta, quanto que isso impacta, saber o perfil dos pacientes, né? E talvez, beleza, fez e desse perfil, então vamos ver quem são os pacientes mais interessantes para ano que vem. Na próxima turma a gente vai agora pensar numa estratégia dentro desse perfil. Mas não existe essa continuidade, né? Esse planejamento, não existe né? Continuidade. E, gente... Também falo aqui para vocês, sendo da residência. Eu não sei quem foi no MEC que colocou o TCC, TCR, sei lá como vocês queiram chamar, para o residente que trabalha lá 60 horas por semana. Eu gosto dessa discussão. Esse corte aqui embaixo tá com 25 mil likes. Eu tenho um negócio, Lucas, assim, ó. Tem poucos minutos para discutir isso. Desde que eu sou da pós, eu tenho um negócio que, assim, que eu não entendo por que tem que fazer uma pesquisa para você concluir a sua pós-graduação do nível, por exemplo, de especialização, onde eu estou indo para ser um profissional assistencial. Isso é uma coisa que me incomodava como aluno. Por que caceta, eu tenho que entregar uma pesquisa e eu quero ser assistencial, não quero ser pesquisador? Eu vejo muito, na época, por exemplo, eu não conhecia o conceito e as ferramentas. Hoje eu vejo que o ideal é você ensinar, eu buscar na literatura as ferramentas que vão me ajudar a ser um cara assistencial melhor. Então, eu entender o conceito de prática baseada em evidência, entender uma busca na base de dados, agora não construir uma pesquisa, fazer um trabalho de pesquisa. Eu acho que para esse cara que é uma pós de especialização, o residente que também tem um perfil mais assistencial que de pesquisador, eu meio que vejo que é um pouco de desperdício de energia jogar para isso, sabe? Eu acho que deveria mais separar mesmo para quem quer fazer pesquisa. Aquele residente, ele entrou, ele gosta de pesquisa, o próximo passo dele, ele quer ir para a área de pesquisa. Então. Não, tudo bem, ele pode fazer, mas obrigar o cara... Tipo, eu não tinha perfil para fazer. Pô, era um saco, eu achava um saco. Isso não, me gente, desestimulava saem muito. Trabalhos, sabe que só faz para... Isso, gaveta. Para constar. Gavetinha. Eu mesma, porque o R1 é todo cheio de ideal, né? Quer fazer e aconteceu. Até o primeiro mês que ele já chega... Menos, né? Não é porque eu não quero dar força, não é isso. Só que daí vai chegar lá em setembro, outubro, do R2. Ai, professora, quer fazer... Não tem. Aí eu aconselho todo mundo a fazer uma coisa mais bem arrumadinha, né? De uma revisão, pega um tema bacana e veja, faz uma resenha. Se ele souber interpretar texto, já vai ser bem legal, que é isso que você falou. É isso. Revisões são tão importantes também. Então, pega o que tem desse tema, exatamente. E tanto que recentemente, né, pós-graduação lato sensu, né, não precisa mais ter o trabalho de conclusão, né? É opcional a pós que escolhe se vai ter ou não. Não é mais obrigado pelo MEC, por exemplo, né, a entregar
Para quem é aquela pós-graduação lato sensu tradicional, não é mais obrigado Não pelo é? MEC. Porque, por exemplo, a gente foi consultar, eu e a Ana Paula. A Ana Paula é a coordenadora da Coremu. Agora eu sou a vice. Se a gente podia acabar com o TCC. É. Na residência, acho que não. Mas aquela Mas pós... ela é uma especialização lato sensu, sabia? mas para pós-tradicional não é mais obrigatório. O MEC liberou essa daí. Tanto que muitas E a minha pós nem exigem pergunta é, mais. por que para residência médica não tem? Você sabe, ó... Polêmica. Lá no servidor, os residentes tinham que entregar. Eu não sei se era uma exigência do hospital. Deve ser, porque não é do MEC. É, que interessante isso. Não sabia, eu achava que era obrigado, porque lá no servidor eu via todos os residentes fazendo. Então eu achava que era. A não ser, não sei, né? Porque a gente tem duas. Tem a residência que quem patrocina é o Ministério da Saúde. E tem a outra que é o MEC. Então, por exemplo, no Hospital São Paulo somos MEC, mas tem lugar que é Ministério da Saúde. Não sei se há esta diferença. Não sei. Mas lá não tem, ninguém faz. Pode ser. Interessante. Pode ser. Mas uma coisa que eu vejo diferença é que ninguém fica bitolado em cima disso. Que é assim, chega assim, gente, faz um negocinho, ó, pega um estudo de caso, chovia rodo. Pegou um caso interessante no meio da sua residência, pega os dados disso aí, pronto, monta um trabalhinho, é isso que você vai entregar. Então, e quando faz isso bem feito, eu fiz isso com a Nayara. Você deve saber até quem ela é de vista. Ela já foi muitas vezes, acho que... Ou sempre comentou quando você fazia as apresentações dos papers e tal. Ela foi residente nossa do transplante lá. Teve um caso muito bacana, resolução de atelectasia, interessantíssima. A gente conseguiu publicar. Oi, Porque fez bonitinho, entendeu? legal. Isso é importante. A contribuição no simples, mas Sim. que tem um impacto. Sim. Hoje você tá pesquisando algo específico? Você tem uma linha hoje, Lu, assim, de pesquisa que você tá seguindo? Então, isso aí impacta, essa pergunta impacta naquilo que eu disse no começo. Como eu pulverizei, né, isso é difícil para você conseguir financiamentos, porque você pega os nossos colegas DPOC, asma. Eu tenho tem pós-operatório? Tenho. Tem UTI? Tem enfermaria? Tem. Vem todo mundo, pô. Tem. E aí fala assim, tem nada direito. E é isso. Isso não tem um impacto legal na pesquisa. Olha que interessante. Né? E eu eu continuo mais com a parte de pacientes renais crônicos, pacientes que fazem hemodiálise, então estão submetidos aí a artigos interessantes com síndrome da fragilidade, equilíbrio. Então, esse pessoal que faz a hemodiálise, gente, 3 vezes por semana, 4 horas ali na cadeira. E a gente foi ver o impacto disso, daquele cara que sai dali e vai embora, vai trabalhar. Testamos o equilíbrio mesmo disso aí. E tem um doutorando fazendo um ensaio clínico, esse está dando, coitado, ele tá trabalhando muito, Clebson, que é lá em Belém. E ele vai nos 3 turnos, então começa às 5 da manhã. Então um grupo faz aeróbico, outro faz resistido. Legal. Ali em loco. Legal. Coletando um a um. No intra. Durante a hemodiálise, né? No intra Os dialítico. caras uma Legal. lenda. Legal. Dia do trabalhador. Giro trabalhador. Clebson, você É o cara. um herói. Você é um trabalhador. Você é um herói, velho. Parabéns aí pelo esforço. Tenho certeza que o resultado vai contribuir bastante. Se Deus quiser. Não, e é uma área que ainda é muito pouco explorada, né? Infelizmente. Pouco a explorada, pouco explorada. Tem uma resistência muito grande das grandes redes de diálise de deixar a fisioterapia penetrar porque, segundo eles, o custo aumenta, sabe? Burrice. Opa, desculpa, falei. Pagar o profissional é um problema na cabeça deles. Só que só vê o tamanho do lerite, não vê a redução de custo Só depois. vê a Burrice. curto prazo. Se estudar isso a longo prazo, aí pronto, né? A máscara cai, né? O problema não Exatamente. não E fazer o benefício pro doente ali em termos de músculo, em termos de resistência, de bem-estar, gente. Tem uma coisa que é Eu difícil. falo que a gestão em saúde geralmente é o boleto que eu tenho que pagar antes, eu não vejo quanto que eu vou lucrar depois. O nome disso, desculpa, professora, a gente não tem essa intimidade, mas eu tenho algumas posições, isso para mim chama burrice. Quem pensa assim, não está fazendo gestão, tá só pagando boleto e não está enxergando o macro disso. Por isso que às vezes eu acho que algumas coisas deveriam estar dentro do SUS especificamente, não poderia estar nas redes que
privadas, porque a rede privada visa o lucro. O SUS visa benefício para a população. Então, por exemplo, nem tudo pode ser lucro, principalmente quando você fala de saúde das pessoas. Sobe o hino da União Soviética, tô brincando. Não, só uma brincadeira. Porque quando eu penso na saúde desse cara, é evidente a qualidade de vida desse cara, o quanto que ela vai melhorar. Talvez, vamos supor que se a gente fizer um estudo, eu contratar todos os fisioterapeutas que eu preciso, os nutricionistas, os TOs, todo mundo que deveria estar ali no cuidado desse cara, talvez no fim a gente gastasse um pouco a mais, que eu nem acho que deve ser muito no fim das contas. Talvez. Só que o benefício que eu estou levando para essa população toda. Impacto econômico da funcionalidade da população é absurdo. Funcionalidade, saúde mental, porque nós, fisioterapeutas, sem desmerecer nossos outros colegas da saúde, aí, psicólogos, TOs, etc., que está tudo no contexto, né? Mas eu acho que a gente que está ali com o paciente, naquela dedicação, tentando dar uma qualidade melhor, você melhora a saúde mental também, né? Você dá uma atenção para o paciente, que da saúde pública, que se ele disser um bom dia com mais jeito, Sim. ele te agradece. Sim. E outra coisa, a gente aqui fala assim do fisioterapeuta, porque nós somos fisioterapeutas, né? Quando eu tô falando que eu queria ver mais fisioterapeuta na Nefro, eu queria ver mais TO, eu queria ver mais psicólogo, Mas tudo. todo mundo. Então, Lógico. assim, pode estender a palavra fisioterapeuta a profissional da saúde. Lógico. Lá, né? Então, assim, eu quero que todo mundo chegue junto do cara ali da Nefro, né? Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas assim, qual que é a discussão da Seguridade Social? A população está vivendo mais, então existe esse desequilíbrio com relação à contribuição e o que ele vai receber no final da vida lá. Só que ninguém está pensando no tempo de produtividade que esse indivíduo vai ter. Se a gente não pensar em qualidade de vida, saúde mental, funcionalidade, uma série de... A saúde como um todo, toda a definição da saúde, a gente está vendo cada vez mais cedo os indivíduos se tornando improdutivos por uma série de problemas não somente funcionais, não somente clínicos, mas principalmente psiquiátricos. Esse indivíduo improdutivo, ele vai ser um custo para o Estado. É isso aí. Então, a gente tem que pensar É isso em remediar isso. Não só ficar assim, você vai se aposentar com 90 anos de contribuição. Você só está colocando um curativo em cima de uma ferida que você não está tratando. Entendeu? Mas, nossa, isso aqui virou... Indo na sua linha, então a gente faz abaixo a burrice. Por Abaixo favor. a burrice, não é? Porque isso tudo tá em né? Sim. Mostra que não é feito gestão. Só paga boleto. Ficou caro? Corta. Ficou barato? Esbanja. E não é assim. Gestão é uma coisa muito maior. E esse tipo de assunto é um assunto que eu sinto falta nos congressos das áreas. Porque é óbvio que nos congressos da Confederação Nacional da Saúde, das federações, esse tipo de tópico aparece quando se fala de gestão. Mas eu acho que os congressos dos assistenciais tinham que tocar mais nesse assunto, porque não está no radar do assistencial. O assistencial, às vezes, não para pensar nisso. Tipo, o quanto que o trabalho dele impacta em custos, em redução de custos, em aumento de lucratividade da instituição dele. E eu acho que tem que estar todo mundo de mão dada nisso. Então, assim, eu quero dar o melhor cuidado possível. Então, a minha instituição tem que me pagar bem, tem que me dar equipamento. Os resultados dos meus pacientes têm que ser bons. Minha instituição tem que lucrar muito com o que a gente está fazendo aqui. Tem que andar todo mundo de mão dada, todo mundo ir bem na coisa, né? Porque daí é muito mais fácil da coisa acontecer de verdade, né? Infelizmente, o assunto aqui já entrou numa vibe que eu amo discutir, mas infelizmente o nosso tempo se acabou. Mas isso não impede que um novo convite seja feito para que a professora volte. Uma readmissão. Tem que ser readmitida. Não daremos alta. Tá bom, fica assim. É que fica... Não, você dá aquela alta com retorno, sabe? É. Alta vai fazer uns examezinhos ali e tal, depois volta pro Liberdade retorno. provisória. Pro chip. Sinta-se convidada. Tornozeleira. Quando apitar a tornozeleira lá no Hospital São Paulo, fala assim, eu acho que o pessoal do podcast tá querendo conversar comigo de novo. Nem tira... Vou fazer outra. Nem tira aquela pulseirinha, sabe? A pulseirinha da internação, nem tira, já fica com ela aí. Fazer igual a do Coldplay, quando piscar assim, ó. Boa. Tem que voltar. Mas sinta-se convidada, foi um prazer gigantesco recebê-la aqui com a gente. Sou um grande fã do trabalho, não é demagogia, de fato, acompanho, consumo literatura, cito em aulas. É muito, muito, para mim é uma honra receber a professora aqui, porque sou um grande admirador do trabalho. Nunca sentamos, nunca conversamos, acho que eu encontrei a professora num congresso da SPPT uma vez só, tirei uma fotinha assim, tiete total, eu assim.
Mas obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer conhecer de fato e bater um papo. Não, foi maravilhoso poder conversar com a Lu. É uma coisa que é muito importante pra gente, por exemplo, de trazer pessoas como você, Marinês, essas pessoas que fizeram parte do Você viu que o desenvolvimento. Gato virou Cavegato e Maria Inês virou Marinês. Marinês. Inclusive as pessoas escrevem Marinês, tudo junto. Isso é muito importante porque na geração que a gente tem das pessoas que estão se formando agora, recém-formados, que tá todo mundo na internet vendo essas coisas, onde vocês hoje, por exemplo, não estão igual a gente tá presente todo dia, assim, as pessoas acabam que não conhecem. Sim. E a gente que conhece é super importante que a gente faça esse trabalho de trazer e mostrar para as pessoas, porque elas precisam saber de onde as coisas vieram. Não caiu do céu as São coisas. os deuses, é o Olimpo da fisioterapia. Pô, teve uma Achei. galera que ralou pra caramba pra vocês poderem, né? A galera andou pra você poder correr agora, né? Então, assim, isso é importante. Isso é legal pra gente poder trazer vocês aqui. É o contrário. Uma galera que correu pra você poder andar agora. Porque, veja bem, né? Mas eu que super agradeço o convite, gente. A gente tem uma tendência a achar, né? Você vai ficando mais velha e tal, você vai falar, não me convidar eu, né? Vai já velha de casa, tanta gente nova aí. Então, pra mim, eu super agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu também não te conhecia muito, assim, do contato Conhecia só o lado ruim da mídia né? social, só Mas bagunça. o Ivens e a Bia já tenho contato há bastante tempo. Eu tenho, assim, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, como você falou assim, né, para as pessoas, era assim, que a gente tem que ser grato para todos que passam na vida da gente, qualquer que seja o tempo, né, porque você sempre vai aprender. Eu aprendo todo dia com os residentes, em cada banca que eu vou, e isso não ocupa lugar. E a gente abre coração, abre mente, vai sempre em frente. Maravilhoso. Show. Lu, as pessoas quiserem conversar com você, saber se você quer ser orientadora do mestrado, doutorado, pedir artigo, pedir conselho, onde as pessoas podem conversar não me com procurem. você. Beijo. Eu falava que nem a Adriana Luna, beijo, não me liga. Exatamente. Pode ser uma opção. Gente, eu só não quero que vocês me procurem. Não procura pedindo artigo, não, porque tem a internet, né? Fala assim, meu hoje em Deus. dia não cabe mais falo. isso. Eu recebo essa mensagem todo dia no Instagram. Um artigo. Dúzias de... Não, pelo amor, né, gente? Em vez da pessoa procurar uma discussão, ela quer o link do artigo que ela podia pegar no Google. Então. Mas pode me procurar, tem ou pelo Instagram, Face, não sei se e-mail, como é que vocês deixam aí. Qual que é o seu Instagram? Arroba o quê? É Luciana Cavegato. Pronto, fácil. Só Cavegato copiar. Só... um T só, gente. Todo mundo quer deixar mais chique. Hoje a Bia perguntou, é um T ou 2 T's? Eu falei, eu acho que são 2. Aí ela foi procurar, não, é um só. Eu falei, Um errei. T só. Aí Um tá T vendo? só. Na dúvida, o mais simples é sempre o mais correto. Isso. É isso. O pessoal pode... Fala seu e-mail também, pro pessoal te mandar um e-mailzinho. Tenho 3. 3? Não, fala um só, porque senão as pessoas vão abusar. Ué. Fala só o profissional. Então vamos São ter 3 profissionais? Não. Sabe aquele bem formal, bem formalzão? Cavegato@unifesp.br e luciana.cavegato@unicid.edu.br. Aí. Olha, você sabe que a pessoa chegou no ápice quando ela tem um e-mail institucional da Unifesp com sobrenome. Só o sobrenome. Cavegato@unifesp. Isso daí é tipo selo de verificado Cara, no isso- Instagram. É tipo isso. Nossa, Tá ligado? É um selo É de isso. verificado na PubMed. velho. Esse É isso, entendeu? Tipo, é o selo de verificado do cara que é pesquisador foda. É isso, velho. É isso. Careca, 1º de maio, É isso. mês do trabalhador. O que nós temos esse mês? Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Importante. Mês das noivas. Assim. Quem é do interior sabe, né? Aquela coisa toda que vai ser a comemoração, né? Dia das Mães, mês das noivas. Verdade. Mas, ó, maio a gente tem um negócio, Lu, vou te contar. Já ouviu falar na Feira Hospitalar? Já, lógico. Já foi a Feira Hospitalar? Já fui. Maio estaremos com o podcast dentro da Feira Que Hospitalar. legal! Os 4 dias da Feira Hospitalar, dia 23, 24, 25 e 26 de maio, estaremos na Feira Hospitalar, dentro de um stand. Que stand que a gente vai estar? Da Gettinger. Que legal! Dos ventiladores Servo, para quem é da área da UTI. Nossa! Ou a Maquê, enfim.
Estaremos com o estúdio lá, transmitindo o podcast ao vivo os 4 dias. Quem passar Da por lá vai dar um oizinho, Todos tudo mais. convidados. Muito Passando por bem-vinda, lá, viu? Olha só que legal, inclusive, né, gente. vá lá passear e dar uma visitinha pra gente lá. Super espaço, olha que legal. Não, simplesmente o maior stand da feira. Se você estiver na Feira Hospitalar, lembrando que é gratuito o acesso, passa lá no stand da Getin, vem conhecer a gente, vem bater uma foto, vem acompanhar o podcast. E se você não conseguir estar, nós vamos fazer a transmissão 7 horas por dia, ao vivo. Ao vivo, todos os dias do meio-dia às 7. Vai ter aula, vai ter legal. entrevista, enfim, um monte de coisa. Então esperamos vocês 23 a 26 de maio na Feira Hospitalar. Getin passando plantão podcast. Olha, parece que eu treinei. Caramba, E não, foi espontâneo essa, hein? Ó. bonito, hein? Parabéns. É isso. Lu, muito obrigado mais uma vez. Eu que Augustinho, agradeço, gente. Foi uma delícia estar aqui. Imagina. Você tem algum recado? Sigam-nos. Então sigam @Passando Plantão Podcast, @Augusto Cruz Fisioterapia, @Amanda Reis Fisioterapia, Você não esquece mais. @Abia Salgueiro e @Ivens Giacomassi. É isso. Show. Muito obrigado, galera. Valeu por mais um plantãozinho e até o próximo. Falou!